Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. É com muita satisfação que a gente abre essa aula de encerramento do curso livre O Golpe de 64 e o Futuro da Democracia no Brasil. Ixi! Ixi! Ato falho. Então, corrigindo o golpe de 2016, queria aqui fazer alguns agradecimentos, a começar pelo professor Luiz Felipe Miguel, nosso convidado, que vai dar a aula de hoje, professor de Ciência Política da Universidade de Brasília. Começo agradecendo ao Luiz Felipe, porque ele não é apenas nosso convidado para essa aula de hoje, mas também foi quem inspirou esse curso, né? Que foi decidido, que foi organizado em solidariedade ao Luiz Felipe, em virtude da censura e da perseguição que ele sofreu por parte do Ministério da Educação, que ameaçou acionar a AGU, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, né, condenando-o por improbidade administrativa, em virtude do curso com este mesmo nome que ele organizou e ministrou na UNB este semestre. Então, o curso ele foi montado durante uma semana, e a iniciativa de sugerir que nós, aqui no IFISH, organizássemos um curso semelhante foi do professor Armando Boito, aqui presente, que também ministrou uma das aulas do curso, a quem queremos agradecer. Então, esse nosso curso aqui ele foi organizado em solidariedade, em defesa da liberdade de ensino e pesquisa, em defesa da autonomia universitária. E queria dizer que esse curso, quando foi proposto pelo Armando na lista de docentes do IFISH, ele foi muito bem recebido, né? Foi muito bem recebido por todos os professores de todos os departamentos do IFISH. Muita gente queria participar, queria ministrar uma aula no curso. Inclusive, faltou vaga para tanto professor que queria ministrar a sua intervenção, a sua aula nessa disciplina. Nós tivemos 33 docentes, né, inscritos, 33 docentes inscritos para dar essas aulas de 3 institutos diferentes. Então, além do IFISH, tivemos docentes do IEL e da economia, né, o IEL, que é o Instituto de Estudos da Linguagem. Foram 8 departamentos diferentes envolvidos. Então, nós consideramos que este é um curso muito bem sucedido. Foi uma primeira iniciativa que nós tivemos de organizar um curso nesse formato de curso livre, né, um curso que foi aberto para a comunidade externa à Unicamp. Então, nós, aqui no IFISH, não tínhamos tido essa experiência antes, né? A temática abordada neste curso foi bastante variada. Nós organizamos o curso em 3 unidades, tinha uma discussão mais teórica, tinha uma discussão comparada, uma análise comparada, né, sobre experiências de golpe em diferentes países. Teve uma análise do golpe no Brasil e dos seus desdobramentos, né, para diferentes setores da sociedade, desdobramentos sobre a cultura, sobre a educação, sobre o trabalho, sobre o meio ambiente, sobre mulheres. Então, nós estamos muito satisfeitos com este curso. E queria aqui agradecer algumas pessoas que trabalharam mais ativamente na organização. A começar pela comissão organizadora, composta pelo professor Frederico Almeida, do Departamento de Ciência Política, pelo professor Wagner Romão, também do Departamento de Ciência Política, pelo professor Sávio Cavalcante e pela professora Bárbara Castro, do Departamento de Sociologia, e por mim mesma. E por 2 funcionários que atuaram ativamente também neste curso, o Ricardo, da Secretaria de Eventos, e o Eduardo Rigato, da Informática, aqui presente na filmagem. Queria agradecer aos funcionários, especialmente porque uma parte do curso aconteceu durante a greve dos funcionários, isso teve impacto na nossa organização, né? Nós tivemos algumas sessões que não foram gravadas, mas a gente entende que a greve dos funcionários, as aulas que foram suspensas, né, durante a greve dos caminhoneiros, uma aula que foi suspensa também por uma questão de saúde de uma professora, isso não comprometeu o curso, né? Das 30 aulas programadas, 3 aulas não foram dadas. Tá? Então, vocês têm a sugestão de que a gente continue, a gente pode pensar nessa possibilidade.
Queria, então, pedir desculpas pelas falhas na organização, né, querendo que vocês entendam aqui essas nossas condições. E, por último, agradecer a vocês que se inscreveram. A gente recebeu muitas inscrições, né? Foram 600 inscrições recebidas no início. São poucos os sobreviventes, né? Acho que alguns desistiram no meio do caminho, alguns acompanharam pela internet até onde deu para acompanhar. Mas essa iniciativa ela faz parte de um movimento de aproximação da universidade com a sociedade que nós consideramos fundamental, né, para que o conhecimento que é aqui produzido seja socializado e para que as pessoas possam participar desse processo de construção do conhecimento e dessa interlocução com o que fazemos aqui, com o trabalho de pesquisa e de ensino que desenvolvemos na universidade. Então, feitos esses agradecimentos, eu passo a palavra aqui para a Flávia Panis, que é doutoranda em Sociologia, e para a Gláucia Destro, que é doutora em Ciências Sociais, que vão apresentar um número especial da revista Temáticas, que trata sobre a questão da democracia e do golpe, né? Então, por favor. Boa tarde. Meu nome é Flávia, eu sou doutoranda aqui do programa de Sociologia da Unicamp. E essa é a Gláucia Destro. Ela também fez doutorado aqui em Ciências Sociais no programa. E a gente vai lançar hoje, a gente está lançando o dossiê que a gente organizado em 2016, entre greves, ocupações e golpes, o Brasil de 2016. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Sávio Cavalcante pelo convite para lançar o dossiê aqui hoje na mesa com o professor Luiz Felipe Miguel. Agradecer ao Michel Nicolau também. E agradecer a todos os autores e autoras que contribuíram com esse dossiê. Foi um dossiê organizado durante o período da greve. Ele é composto, e eu agradecer também a Cimélia e ao Igor, do setor de publicações, pelo apoio técnico na organização desse dossiê. Esse dossiê ele também é parte da edição comemorativa da revista Temáticas, que completa 25 anos. É a revista interdisciplinar dos alunos de pós-graduação aqui do IFISH, composta por alunos da antropologia, das ciências sociais, da sociologia e da ciência política. E todo o comitê editorial da revista, que trabalhou bastante nesses últimos anos para impulsionar um processo de institucionalização da revista. Esse dossiê é muito especial para a gente, primeiro porque ele, nesse processo de institucionalização da revista, ele também é uma marca da autonomia dos estudantes em construir uma revista com essa temática, feita num momento de greve, onde todo mundo parou para refletir sobre o golpe, sobre as ocupações estudantis. E ele também é um reflexo da gente continuar podendo fazer esse trabalho acadêmico de qualidade e comprometido politicamente. Ele também é muito especial porque ele é composto por estudantes secundaristas das ocupações que enviaram textos, tanto daqui de Campinas quanto da Escola Mendes, do Rio de Janeiro, a primeira escola ocupada do Brasil. Os estudantes secundaristas enviaram textos, e ele é o fruto de diversas reflexões e perspectivas políticas sobre o golpe, sobre as greves nas universidades públicas brasileiras. Tem também um texto sobre o movimento estudantil chileno e a composição das greves no Chile, e um texto e diversos textos, professor Mário, que está aqui presente, sobre a luta pela democracia dentro da universidade. E no caso de 2016, o processo histórico de mobilização do Núcleo de Consciência Negra da Unicamp pela aprovação das cotas étnico-raciais e decorrente desse processo. Então, ele
ele é muito especial para a gente, porque a gente conseguiu colocar estudantes secundaristas dentro desse processo, e é uma coisa que não tinha dentro da universidade. Então, a gente conseguiu reunir muitas cabeças. Tem muitos textos escritos coletivamente por grupos que se reuniram para pensar esse contexto político. E ele, como ele foi feito durante o ano de 2016, ele também tem um retrato da sentimentalidade coletiva sobre esse processo, né? A votação do impeachment da Dilma e como isso produziu um efeito devastador em todos que assistiram aquele processo de votação na televisão. Então, ele também a gente acredita que ele vai servir como um documento que retrata uma época e um sentimento de várias pessoas, e eu acho que ele vai servir para futuras pesquisas. 2 anos depois, a gente já pode ver como as coisas mudaram, como algumas coisas permanecem. Tem outras questões tratadas no dossiê. Tem boa parte dos textos tratam de perspectivas de gênero sobre o golpe, desde as discussões de gênero dentro das escolas secundárias e a reorganização dos movimentos das ocupações, onde as meninas tomavam a frente das lideranças e reinverteram papéis tradicionais de relações de gênero, discutem o processo de tentar impugnar o debate de gênero dentro das escolas e o sentido disso dentro da política brasileira, até um processo maior de como foi construída a imagem da Dilma Rousseff na mídia e no contraponto com a Marcela Temer, né, bela, recatada e do lar. Então, Galça. Bom, aqui a gente tem o sumário do dossiê. Ele pode ser acessado através do site da revista Temáticas, o link está no final. E tem também, vai ter a edição impressa, ela ainda não está pronta, mas ela vai ser vendida na livraria do IFISH, pode ser adquirida online. E é isso, a gente deseja a todo mundo uma boa leitura. Acho que a Glaucia tem alguma coisa a acrescentar. Eu só queria reiterar que a gente está lançando no final do primeiro semestre de 2018, mas foi uma produção sobre e em 2016. Os textos são de 2016, então é muito interessante porque dá para sentir durante a leitura o calor dos últimos acontecimentos, as pessoas elaborando. Então, enfim, apesar de a gente estar em 2018, o lançamento acontecendo agora, mas são textos produzidos, sobretudo em 2016/2017. É sobre esse momento. Eu acho que essa reflexão sobre 2016, sobre o calor do momento, é interessante, porque agora a universidade está passando pelo processo de lidar com as punições, e eu acho que seria um momento interessante para fazer uma reflexão sobre como a universidade encontra meios do golpe anterior ao golpe, né, o de 64, para justificar punições ainda em 2016, 2018, para aqueles que lutaram que fazem a luta do movimento estudantil, no caso, a pauta da demanda das cotas, que é uma luta histórica do movimento, é uma demanda histórica. Então, acho que é importante pontuar essa reflexão, que não está presente no dossiê, mas ela está presente na vida de todo mundo que participou e está sofrendo com as sindicâncias. Acho que é isso. Obrigada a todo mundo. Boa leitura. Então, obrigada, Flávia e Glaucia, pela divulgação desse trabalho tão importante e pela organização também do material para esse número da revista. Antes de passar a palavra para o Luiz Miguel, queria dar 2 recadinhos. Um é que o certificado de participação a gente vai demorar um pouquinho para poder enviar para vocês, em virtude justamente deste momento de greve em que a gente se encontra, mas assim que possível, todos receberão os seus certificados de participação. Tá? O outro, na verdade, não é um recado, é um agradecimento que eu esqueci de fazer à direção do Instituto que acolheu este curso, então, ao diretor Álvaro Bianchi e ao diretor associado Roberto Luiz do Carmo, aqui presentes. Gostaria de externar os nossos agradecimentos e convidar o Álvaro Bianchi, que foi quem ministrou a primeira aula do curso, a vir mediar essa mesa hoje. Então, obrigada, tchau.
Boa noite a todos e todas. A Andréia já fez a apresentação, a saudação, e creio que não é necessário eu repetir o que ela disse, apenas reiterar as boas-vindas a todos, todas que estão aqui. Já alguns já nos vimos antes, né, ao longo deste curso, e, em particular, o amigo e colega Luiz Felipe Miguel, que é quem apresentará hoje, que ministrará hoje a sua aula. Relembrando que o Luiz Felipe também está lançando o seu livro, né, e ele está à disposição aqui na saída, aqui na banca de livros. Acho que depois poderíamos falar um pouquinho também do livro, se você puder, por favor, Luiz Felipe. Bom, vamos lá começar. Obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde a todas. Eu queria começar externando meu agradecimento não só pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui hoje, conversando com vocês, mas um agradecimento pela própria realização desse curso, certo? Porque no momento em que eu apresentei minha proposta de curso na Universidade de Brasília, um curso ordinário, comum, regular, e houve aquela reação do então ocupante do Ministério da Educação, houve um movimento das universidades brasileiras de afirmar a sua autonomia, a liberdade de cátedra, a possibilidade da gente fazer de uma maneira séria e adequada o nosso trabalho, que é inquirir criticamente a realidade, que é tentar interpretá-la e, quem sabe, até, como disse um sábio bicentenário, contribuir para transformá-la. Mas esse movimento foi um movimento, então, em defesa desses valores, mas, circunstancialmente, foi também um movimento em solidariedade a mim, que estava, naquele momento, sofrendo uma pressão muito grande, muito forte. E isso, pessoalmente, para mim, foi muito tocante e foi muito importante. E foi aqui o IFISH que começou esse movimento das universidades brasileiras. Então, além de tudo, eu queria externar a minha gratidão por essa iniciativa. Bom, a minha fala aqui hoje, ela obedece a um roteiro simples, certo? Em primeiro lugar, eu indico que a longa transição democrática brasileira, que ocorre depois de uma ditadura muito duradoura, e uma ditadura, aliás, bem-sucedida nos seus próprios termos, essa transição parecia ser destinada a se tornar um retumbante fracasso, tá? Mais tarde, por motivos não muito bem explicados, essa mesma transição se torna um exemplo de sucesso e a gente passa a merecer, de analistas insuspeitos, o título cobiçado de democracia consolidada. E eis que chega o golpe de 2016 e essa institucionalidade, aparentemente tão sólida, ela se desmancha como um castelo de cartas e nenhum dos anteparos destinados a proteger a Constituição e a proteger o ordenamento democrático liberal que a gente tinha, cumpre o papel esperado. Diante disso, emerge a questão, que é a questão que me conduz nessa fala: existe a possibilidade de recomposição da ordem instaurada pela Constituição de 1988? Existe alguma saída não traumática para a situação em que o Brasil foi lançado pelo golpe de 2016? Em suma, existe uma solução sem uma revolução no país? Certo? Então, me desculpem o spoiler, eu já adianto que a minha resposta se inclina pelo não, certo? É claro que, da mesma maneira que o golpe que levou Michel Temer à presidência da República não teve protagonistas fardados, nem teve tanques na rua, a revolução de que eu estou falando não passa pela tomada de algum palácio de inverno, mas eu acredito que o experimento democrático que foi fraturado com a derrubada da presidente Dilma Rousseff, que se baseava num equilíbrio instável entre regras democráticas e desigualdades sociais profundas, que, nesse sentido, era idêntico ao experimento democrático anterior da vida brasileira, que foi de 45 a 64,
isso dificilmente tem condições de ser reativado, certo? Um novo equilíbrio vai precisar ser alcançado, e esse novo equilíbrio ou há de reduzir o espaço da democracia formal para garantir a plena vigência das desigualdades, que é o projeto do governo que está aí, e se alinha ao processo global de desdemocratização que a gente vê pelo mundo afora, ou será necessário um novo equilíbrio em que o compromisso com uma sociedade mais justa socialmente se afirme com mais vigor. Esse segundo caminho, que infelizmente me parece o menos possível a curto prazo, mas ele exige uma transformação do padrão histórico de relação do Estado brasileiro com as classes dominantes e com as classes populares, e essa transformação ela pode ser chamada assim de revolucionária, certo? Então, é mais ou menos isso que eu vou falar. Então, começo lá com o golpe de 64, tá? E a longa noite ditatorial que ele inaugurou, e eu acredito que a gente pode entender que esse golpe que ocorreu em 1964 foi, entre outras coisas, o efeito da compreensão de que, naquele momento, estava cada vez mais difícil manter nos trilhos o regime democrático inaugurado em 1945. As Forças Armadas elas assumem o poder, naquele momento, com a missão de sufocar as demandas crescentes por maior igualdade, que eram lidas como manifestações de uma interferência comunista na vida brasileira, e assim garantir a vigência incontestada das hierarquias sociais no país. Esse golpe no Brasil ele tem características que o singularizam em relação a outras ditaduras militares que vão surgindo na América do Sul no mesmo momento, porque a doutrina militar brasileira, a doutrina da Escola Superior de Guerra, acrescenta elementos próprios à doutrina de segurança nacional de inspiração estadunidense. Quer dizer, o lema da ditadura brasileira, que é o lema segurança e desenvolvimento, foi o lema da ditadura, combinava o combate ao inimigo interno, o anticomunismo próprio da doutrina de segurança nacional, com um sonho de Brasil potência, que fez com que os anos da ditadura no Brasil fossem anos de urbanização acelerada, de industrialização acelerada, de grandes obras de infraestrutura, sobretudo na geração de energia, nas telecomunicações, nos transportes, e faz com que o regime de 64, quando ele termina, ele lega uma paisagem social completamente modificada. À luz de seus próprios objetivos, essa experiência da ditadura ela foi um sucesso, talvez nem tanto no plano econômico, certo? Porque, afinal, a modernização pretendida ficou pela metade, o crescimento econômico teve fôlego curto, o Brasil potência continuou um sonho distante, mas, do ponto de vista da cena política interna, os objetivos foram largamente alcançados. Quer dizer, a oposição foi dizimada, tá? A esquerda foi presa ou exilada e afastou-se de suas bases. O movimento sindical, que sofreu fortes intervenções, entregue a pelegos, demorou mais de uma década para começar a se reerguer no país. A imprensa e a cultura foram silenciadas. Então, depois de mais de 20 anos, quando finalmente as Forças Armadas devolvem o poder aos civis, elas não apenas, então, nós temos um cenário político em que não era possível retomar o jogo político interrompido com o golpe de 64, porque tudo havia mudado, como as próprias Forças Armadas mantêm força suficiente para garantir a sua própria impunidade e prerrogativas muito fortes no novo governo. Então, no primeiro governo civil, após a ditadura, havia tanta influência das Forças Armadas que a gente podia falar num regime tutelado pelos militares. Os dois homens fortes do governo Sarney eram o ministro-chefe do Exército, o general Leônidas Pires Gonçalves, e o ministro-chefe do Serviço Nacional de Informações, o general Ivan de Souza Mendes. Então, a gente nota que não apenas o SNI, o órgão que a ditadura criou para perseguir os seus inimigos, continuava intocado, como continuava o seu chefe, continuava tendo status de ministro. Eram nada menos do que 6 ministérios militares durante
o governo Sarney. Na Assembleia Nacional Constituinte foram barradas todas as iniciativas para impor um controle civil mais estrito. Os militares defenderam a sua agenda, tanto por meios comuns a outros grupos de lobby, como fazendo declarações ameaçadoras sistematicamente, demonstrações de força. E o central dessa agenda era a manutenção da capacidade de intervenção militar na política. Então, o artigo 142 da Constituição determina que, entre as funções das Forças Armadas no Brasil, está a garantia da lei e da ordem. Certo? Mas, no momento em que ordem é colocado como uma entidade à parte, diferente da ordem legal, porque, por isso, tem que falar de lei e ordem, se abre a interpretações variadas. Então, isso amplia o arbítrio das Forças Armadas, que podem dizer que vão intervir em nome de uma ordem que depende de uma interpretação delas e não corresponde à ordem legal. E, aliás, foi exatamente esse o discurso que justificava as intervenções repetidas dos militares na vida política no período 45 a 64. Esse poder das Forças Armadas era tão grande que, ainda durante os trabalhos da Constituinte, um dos pais fundadores da ciência política brasileira, que, aliás, é um acadêmico com uma trajetória de democrata absolutamente inatacável, mas ele dizia que, em nome do realismo político, a Constituição deveria fixar os limites da tutela militar sobre o Estado brasileiro. Certo? Ele dizia que não afirmar simplesmente que os militares não iam exercer tutela era um voluntarismo, era um exercício de ficção, e a Constituição deveria afirmar os limites dessa tutela. Então, isso mostra como, naquele momento, a percepção generalizada era de que a gente não seria capaz de construir uma ordem política em que a intervenção dos militares não fosse um dado permanente dessa realidade. E é importante levar em conta também que a ditadura de 64 manteve em funcionamento um simulacro de instituições representativas, com partidos, com eleições periódicas, com o Congresso funcionando. Certo? Os militares decidiam quem podia e quem não podia concorrer, as regras mudavam de acordo com as conveniências, mandatos eram cassados sempre que era necessário, o Congresso podia ser fechado quando necessário também, mas, ainda assim, e isso é um dado importante para a gente levar em conta, o longo período da ditadura militar permitiu o surgimento de uma nova elite política civil. Então, a gente teve uma elite política formada durante o período da ditadura militar, e uma elite política, acho que isso é importante, que é formada com o entendimento de que a competição política é normalmente tutelada pelos donos do poder. Certo? Então, acho que isso talvez ajude a explicar a rápida adaptação da nossa elite política ao cenário posterior ao golpe, agora de 2016, mesmo entre aqueles que se afirmaram contrários ao golpe. Tá? Então, parece que essa tutela é um elemento normal da nossa competição política. Então, isso tudo leva, como eu falei, a um novo jogo político, certo? Com novos protagonistas. Então, alguns partidos que surgem com a redemocratização recuperam os nomes dos partidos do período anterior, mas isso nunca foi mais do que um simulacro. Algumas lideranças voltam à frente da cena, mas enfrentando uma concorrência forte da nova geração. E quando, em 1989, o segundo turno das eleições presidenciais é disputado entre o Collor e o Lula, daí fica claro que realmente houve uma mudança de guarda na política brasileira. Mas, nesse jogo político novo, os dilemas não resolvidos permaneciam, em grande medida, os mesmos do período 45-64, e, sobretudo, o fato que a gente tinha uma ordem formalmente democrática se instalando sobre uma sociedade marcada por padrões de desigualdade social que são realmente aberrantes. Certo? Quer dizer, então, o hiato entre os direitos consignados na letra da lei e a possibilidade de exercê-los na vida vivida era muito grande. Tá? E a grande questão que sempre se colocava, e continuou se colocando, era, afinal, o quanto de democracia toda essa desigualdade é capaz de suportar. Certo? O quanto de democratização efetiva essa desigualdade é capaz de aguentar. Ou, dito de outra forma, o quanto de desigualdade
a democracia pode acomodar até não fazer mais jus ao seu próprio nome. Então, nesse momento, eu falo aí até o final do governo Sarney, da perspectiva de quem lutou contra o regime militar, o balanço da transição era bem pouco animador. Quer dizer, a gente tinha uma democracia de baixa intensidade, com canais limitados para a expressão popular, forte presença militar na política, e não apenas houve aquele golpe do destino que fez com que o primeiro presidente civil fosse José Sarney, que até ontem tinha sido chefe do Partido de Sustentação à Ditadura, como o primeiro presidente eleito, em 1989, vai ser Fernando Collor, um representante das velhas oligarquias e que também fez a sua carreira política como apoiador da ditadura no partido da ditadura. Certo? A maior insuficiência da transição, no entanto, talvez fosse a dívida social absolutamente intocada, certo? Porque, se a gente recuperar o que foi a pressão pelo final da ditadura, essa pressão combinou um eixo especificamente político em defesa da anistia, contra a tortura, pelo retorno das liberdades civis, por eleições diretas, mas também um eixo econômico e social vinculados às lutas contra a política econômica concentratória do governo militar, contra o rebaixamento do poder de compra dos salários, que na época era chamado de arroxo salarial, contra a perda, que é a contraface do arroxo salarial, o aumento do custo de vida, que era a carestia, como era chamado no discurso político da época. Então, o discurso da oposição ao regime vinculava fortemente o caráter autoritário do regime político que nós tínhamos com a política econômica que concentrava a renda. A defesa da democracia e o combate à desigualdade, nesse momento, caminhavam juntos, e uma das virtudes da democracia era, dando espaço à expressão das vontades populares, fazer com que o Estado brasileiro caminhasse no combate a essas desigualdades. Após o retorno dos civis ao poder, no entanto, as bandeiras de caráter igualitário vão sendo desinfladas, a transição democrática vai sendo ressignificada como sendo a construção de uma determinada institucionalidade sem qualquer incidência sobre as grandes desigualdades sociais. A maior parte da literatura acadêmica vai seguir esse caminho e constrói a transitologia como um campo de saber em que as instituições planam integralmente desconectadas do mundo social. Mas, para quem vivia fora dessa bolha dos estudos de transitologia, quem existia no país real, no entanto, existia, claro, uma frustração com o que havia ocorrido com a transição democrática. Parecia vigorar o lema de uma personagem do romance do Mário Benedetti, eu cito aqui em homenagem ao Álvaro, que é um autor uruguaio, quer dizer, era um autor uruguaio, e tem um romance dele em que a personagem democracia é amnésia. Certo? Então, a redemocratização significa esquecer os crimes da ditadura que não podem ser punidos, esquecer as divisões políticas fundamentais, já que os opositores e os antigos apoiadores da ditadura devem se juntar nas novas coalizões políticas, esquecer a dívida social, esquecer o compromisso com a justiça e esquecer, na verdade, as promessas de fundo da própria democracia como regime político que está firmado na igualdade de todos os cidadãos. Então, parece que se segue o conselho do Giovanni Sartori, cientista político conservador italiano, e que dizia que o ideal democrático deve ser amplificado quando ele é de oposição, para favorecer que as pessoas apoiem a democracia, mas deve ser moderado depois que a democracia é implantada, a fim de que não gere frustração. Só que, de repente, essa transição que havia nos levado, então, a essa situação de tutela militar, de incapacidade de enfrentamento dos problemas sociais mais profundos, ela deixa de ser entendida como, então, um fiasco, pelo menos parcial, e vai sendo apresentada como um
sucesso. Até o impedimento do Fernando Collor vai entrar na narrativa dominante na ciência política como sendo uma prova da solidez das instituições que vigorava no Brasil. Afinal, um presidente corrupto tinha sido afastado do cargo de acordo com o que estava previsto na Constituição, sem qualquer tipo de instabilidade maior. E isso também porque o equacionamento da questão militar, que quem acompanhava a política brasileira na época do governo Sarney parecia ser o grande nó não desfeito da transição brasileira, esse equacionamento acontece como um perfeito milagre, certo? O Fernando Collor, quando ele chega ao poder, embora ele fosse um político conservador, ele tinha um histórico de desavenças com a cúpula militar. Inclusive, num episódio que foi importante na campanha presidencial de 89, ele teve um bate-boca com o general Ivan de Souza Mendes, que era o chefe da SNI, chegou a chamá-lo publicamente de generaleco, o que, na época, não era algo que se fizesse assim impunemente. Certo? Quando ele chega à presidência, a presidência dele é marcada pelo desprestígio dos militares. Ele, numa canetada, ele transforma o SNI numa secretaria sob chefia civil. E, em 99, o Fernando Henrique dá um passo adiante, criando o Ministério da Defesa. Antes, a gente tinha 3 pastas militares: Ministério do Exército, Ministério da Aeronáutica, Ministério da Marinha. E acabar com essas pastas militares e criar um Ministério da Defesa unificado sob chefia civil era considerado o grande passo para a afirmação do poder civil sobre os militares no Brasil. E o Fernando Henrique toma essa medida quase que de supetão, sem despertar nenhuma resistência digna de nota. Ao mesmo tempo, o problema da inflação, que desde o fim da ditadura militar era apresentado como o problema econômico central do Brasil, prova de uma economia em descontrole, principal obstáculo para a retomada do crescimento econômico, e que havia resistido a uma série de tentativas de tratamento de choque do plano Cruzado, Plano Collor e vários outros menos famosos no meio do caminho, foi resolvido no governo Itamar Franco com o Plano Real. A economia podia continuar patinando, o crescimento podia continuar insuficiente, a distribuição da riqueza podia continuar péssima, mas estava morto o dragão da inflação, que havia sido construído como sendo o problema econômico. E, finalmente, em 2002, o Lula ganha as eleições presidenciais. Se a gente considera que o Collor, em 89, se apresentou como candidato de oposição ao Sarney, naquela época todos os candidatos eram de oposição ao Sarney, certo? Com exceção do coitado do Ulisses Guimarães, que pagou um preço alto por isso. O Meirelles, para ver como a nossa vida vai mal, o Meirelles é o novo Ulisses, vai ser o único candidato a favor do governo nas eleições desse ano. Então, se a gente considera que o Collor era um candidato de oposição em 89, com a vitória do Lula, o Brasil promovia a sua segunda transferência de poder político de um grupo para outro por meio de voto, o que corresponde ao teste da consolidação da democracia, de acordo com a receita do Samuel Huntington, que era um cientista político estadunidense. Tá? Então, a vitória do Lula comprova que nós estávamos numa democracia consolidada. Mais importante ainda do que isso era observar a plena integração do PT ao jogo político institucional. Certo? O PT tinha sido uma agremiação que muitos analistas consideravam como sendo antissistêmica, certo? E seu ingresso no jogo político mais convencional, o foco absoluto que o PT passa a dar à competição eleitoral, seria uma comprovação definitiva de que, no Brasil, todos os atores políticos relevantes estavam comprometidos com jogar o jogo de acordo com as regras vigentes. Certo? Eu creio que a gente pode, na verdade, no entanto, discutir se é correto definir o PT inicial como antissistêmico. Certo? Na verdade, se a gente pensar numa classificação que um cientista político italiano, o Marco Damiani, faz, ele fala numa esquerda antissistêmica, uma extrema esquerda, uma esquerda radical anti-establishment e uma esquerda moderada, tá? Reformista. Nesse caso, talvez a maior parte do PT original ficasse melhor classificada como anti-establishment do que como antissistema.
Nesse caso, a presença do PT como ator importante no jogo político brasileiro demonstraria que o sentimento contrário ao establishment tinha condições de ser expresso no sistema político em vigor. Então, quando o PT ele modera o seu discurso e passa de um partido anti-establishment para um partido de esquerda moderada, ponto, sem que a posição que ele ocupava encontrasse quem a substituísse, isso, na verdade, pode ser entendido como algo que reduz a capacidade do sistema de estabilidade, porque revela o sistema como mais impermeável à expressão de interesses mais divergentes. Bom, mas seja como for, com Lula, o Brasil redemocratizado mostrava que era capaz de possuir um governo de centro-esquerda. Ainda que o discurso da campanha tenha sido extremamente moderado, o discurso do Lulinha Paz e Amor, como todo mundo lembra, ainda que o arco de alianças tenha contemplado partidos francamente à direita e a coalizão que vai governar vai expandir esse arco ainda mais, ainda que os compromissos com o capital tenham sido afirmados com absoluta clareza na Carta aos Brasileiros, essa mudança não era uma mudança insignificante. Tá? A elite do Poder Executivo se renovou, com antigos sindicalistas ocupando muitas das posições do núcleo central de poder. Um estudo mostra que cerca de metade do total de cargos de confiança do Poder Executivo foi entregue a ex-sindicalistas. Isso não é irrelevante. E, embora o PT no poder se apresentasse como muito moderado, suas políticas indicavam uma prioridade concreta, que era o combate à pobreza extrema, que até então, na história do Brasil, nunca passara de um discurso sem lastro nas políticas reais. Eu acho que a gente pode dizer que, por vias muito tortas, o lulismo vai produzir uma versão tupiniquim e uma versão muito abastardada do Pacto Social Democrático, certo? Então, no lugar do Estado de Bem-Estar Social, o que se propiciava era uma viabilização tímida do acesso aos bens de consumo e o combate à pobreza extrema e um aumento do poder aquisitivo, sobretudo do salário mínimo. Os programas de garantia de renda foram o carro-chefe da política social do governo, diferencial que marca as administrações petistas, com os serviços públicos socializados permanecendo num distante segundo plano, o que tem uma série de consequências, mas eu não tenho condições de desenvolver aqui. Mas, em suma, então, em vez de termos o estado de bem-estar social, nós temos essa incorporação dos mais pobres à sociedade de consumo e a redução da vulnerabilidade extrema dos mais pobres como sendo aquilo que as classes dominantes concedem em troca da paz social que esse pacto permite gerar. Tá? Só que, em vez dessa paz social ser gerada pela incorporação negociada das classes trabalhadoras ao pacto, como faz a social-democracia clássica, e para a social-democracia clássica, o poder de pressão das organizações da classe operária é um componente central da equação. No caso do lulismo, o que se oferecia era a desmobilização desses movimentos populares, que apaziguava o capital na medida em que retirava a capacidade de reação dos trabalhadores, mas isso era a garantia de que o pacto ia se manter dentro dos limites que haviam sido acertados. Então, a gente deve, acho que dá para entender que o PT no governo entendeu, quer dizer, o PT que chega ao governo entendeu que os limites para a transformação social no Brasil eram bem estreitos, certo? Por causa da baixa tolerância das nossas classes dominantes a qualquer transformação de caráter mais igualitário. Na verdade, as nossas classes dominantes têm uma alergia à igualdade, que se manifesta de diferentes maneiras. E essa compreensão, que a gente tem que reconhecer que é uma compreensão realista da vida política brasileira, guiou as administrações do PT. O cálculo geral parecia ser conquistar pouco com segurança do que querer mais e não conseguir nada. É o velho pássaro na mão no lugar
dos dois voando. Fica claro que essa receita ela inclui, desde um princípio, uma aceitação da limitação da própria democracia, certo? Então, o PT no governo, e isso vai na direção contrária ao projeto democratizante radical que marca a sua origem, ele precisava, no poder, garantir que os velhos caciques políticos não se sentiriam ameaçados. Então, eles confeririam o suporte necessário à administração federal, que é a chamada governabilidade, né, que é um termo que entra no vocabulário corrente a partir da ciência política mais conservadora e designa a ideia de que os impulsos democratizantes precisam ser refreados para não comprometerem a reprodução da dominação social e que esse limite não pode ser atingido. Se as democracias permitem a livre expressão das demandas, concedem poder de pressão aos grupos subalternos, elas correm o risco de se tornarem ingovernáveis. A governabilidade exige, então, a submissão à correlação de forças real e, em nome dela, a democracia tem que refrear os seus impulsos igualitários. Como faz dois anos, o Bresser Pereira falou numa entrevista, numa sociedade capitalista, a democracia deve reconhecer que os capitalistas possuem poder de veto sobre as políticas a serem adotadas. Então, o discurso realista da governabilidade leva ao paradoxo de uma democracia que tem que negar a si mesma como impulso igualitário, mas o que a gente ganha em troca seria, então, uma democracia inconteste, uma democracia estável, numa palavra, uma democracia consolidada. Era isso que a gente tinha, só que não, certo? Então, isso é o que 2016 deixa claro. Tá? Então, o PT permaneceu no governo de 2003 a 2016. Após a primeira vitória de Lula, venceu as 3 eleições presidenciais seguintes. A despeito de todas as suas concessões, da sua moderação, do seu pragmatismo, do seu realismo, enfrentou uma oposição cerrada, tá? E, muito claramente, uma oposição cerrada que se manifestava na mídia corporativa de uma maneira que foi assim estrondosa durante praticamente todo esse período. Tá? Isso acontecia um pouco por causa da petite politique, né, por causa da vinculação desses grupos com a oposição de direita, que queria ocupar os cargos, um pouco pelo preconceito de classe, que permaneceu muito ativo, e um pouco pelo fato de que a redução da vulnerabilidade dos mais pobres sempre acaba por prejudicar interesses das classes dominantes. O partido perdeu uma boa parte da sua base entre as classes médias urbanas, mas, em troca, ele foi capaz de conquistar os vastos setores pauperizados que foram os beneficiários principais das suas políticas compensatórias, Bolsa Família à frente. A ferocidade dos ataques da direita, que nunca foi pequena, ela se tornou ainda maior a partir das manifestações de junho de 2013. E essas manifestações são, a gente sabe, um fenômeno complexo, um fenômeno multifacetado, mobilizou diferentes atores, sofreu transformações na sua própria dinâmica em curto espaço de tempo, e elas encapsulam muitas das contradições da própria política brasileira, ainda demandam, acredito eu, muita pesquisa, muita reflexão para serem desvendadas um pouco mais. Mas as reações do establishment político a junho de 2013, elas são bem mais fáceis de serem entendidas, certo? Seja no governo, seja na oposição conservadora, a preocupação primária era o impacto que se ia ter nas eleições do ano seguinte. Tá? Então, se tratava de, do lado do governo, controlar danos, a fim de recuperar a possibilidade de ganhar as eleições, por parte da oposição, de ampliar o desgaste do governo, mas, de qualquer maneira, o diálogo com as ruas, na verdade, nunca é um diálogo com o que as ruas estavam falando, é uma tentativa de instrumentalizá-las para as eleições de 2013.
Mas o que fica claro, então, é que as políticas que estavam sendo adotadas até então passavam a ser vistas como insatisfatórias por uma parcela importante dos beneficiados das próprias políticas do PT. E esse ato que se abre entre o governo e a sua base, a súbita queda da popularidade da presidente, a súbita deterioração da imagem pública do projeto lulista como um todo, abriram uma janela de oportunidade inesperada para a oposição, tá? E, no começo de 2014, vai ser deflagrada a Operação Lava Jato, como a gente sabe, com um apoio que hoje é irrefutável, mas cuja verdadeira dimensão ainda está para ser aferida, dos Estados Unidos, certo? E daí polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e a mídia vão fazer um trabalho articulado e avassalador de demonização do petismo e, por extensão, da esquerda, certo? E a vitória da direita no pleito de outubro de 2014 parecia estar ao alcance da mão, certo? Até aí, o jogo, embora tenha sido muito pesado, ainda estava ocorrendo mais ou menos dentro das regras, certo? Havia um governo e a oposição buscava desgastá-lo ao máximo a fim de vencer as eleições seguintes. Só que quando, apesar disso tudo, o Aécio Neves perde as eleições de 2014, uma parte significativa da direita brasileira vai se desencantar em relação à possibilidade de retornar ao poder por meio do voto, certo? Então, naquelas circunstâncias que eram as mais favoráveis para eles, ainda assim perdem. Então, o grande acontecimento de 2014 não foi a vitória da Dilma, foi a derrota do Aécio. Certo? Isso não quer dizer que, imediatamente depois da eleição, a derrubada da Dilma fosse algo decidido. Tá? Por exemplo, em março de 2015, em meio às manifestações contra a Dilma nas ruas, manifestações já muito numerosas, o Aloysio Nunes Ferreira, senador aqui de São Paulo, que tinha sido candidato a vice na chapa do Aécio, ele dá uma declaração dizendo: não quero que ela saia, quero sangrar a Dilma. Certo? Então, nesse momento, o que o Aloysio está dizendo é que o objetivo é manter um governo desgastado, incapaz de governar. Vocês lembram que existia um bloqueio no Congresso e tal, mas não derrubar a Dilma. A Fiesp patrocinou o golpe desde do princípio, mas até o final de 2015, importantes porta-vozes do setor financeiro apoiavam a permanência da Dilma na presidência, entendendo que a continuidade de um governo enfraquecido e rendido à sua agenda, às suas exigências, não era uma solução que os desagradasse. Então, a gente tem declarações dos presidentes dos grandes bancos brasileiros, ainda no final de 2015, defendendo a permanência da Dilma na presidência. Então, foi o desenrolar dos acontecimentos que unificou em torno do golpe tanto a oposição parlamentar de direita quanto a totalidade do capital no Brasil. Mas a crença na institucionalidade vigente era tanta que, no mesmo momento em que o golpe estava sendo desferido, outro importante cientista político brasileiro, também um cientista político com credenciais democráticas impolutas, começava o seu livro publicado no começo de 2016. A primeira frase do livro é: o Brasil encontra-se no rol das nações com democracias fortes e consolidadas. Ponto. Certo? E a crise era entendida como uma turbulência própria do crescimento da democracia brasileira. Eu acredito que, mais do que um equívoco na interpretação da conjuntura, o que se revela aqui é a inutilidade da noção de consolidação democrática com o seu enquadramento institucionalista subjacente. Certo? De uma maneira que pode ser caricatural, mas não está muito longe da verdade, a gente pode dizer que uma democracia está consolidada até o momento que não está mais. Tá? Se a gente pensar nas ditaduras militares, Uruguai e Chile eram os exemplos canônicos de democracias consolidadas no Cone Sul da América Latina
até que, em 1973, 2 dos golpes que instauraram ditaduras mais sangrentas na América Latina ocorrem lá. Quer dizer, existe algum momento em que a percepção dos grupos dominantes de que a concorrência eleitoral era o único jogo disponível não funciona mais. Então, não se trata de algo tão perene. Então, da mesma maneira, no Brasil, a democracia desconsolidou-se no momento em que grupos chaves concluíram que o jogo eleitoral não servia mais. Então, eu não vou aqui reconstituir o passo a passo do golpe, com o seu enredo de traições, de vinganças, de cartinhas de amor ferido e todas essas coisas que a gente acompanha. O importante é que a derrubada da presidente Dilma Rousseff, ela dependeu da conjunção de 2 fatores. Tá? Primeiro, foi erodida a capacidade que a presidência tinha de garantir a própria governabilidade usando seus recursos, verbas, cargos, etc., para obter o apoio da maioria no Congresso nas questões que eram consideradas vitais. Então, aquilo que parecia ser uma espécie de solução mágica para os problemas de engenharia institucional que a Constituição de 88 tinha deixado sem resolver e que passou à história com o nome de presidencialismo de coalizão, embora esse rótulo seja utilizado, e eu mesmo estou utilizando aqui de uma maneira um tanto folclorizada, né, não de acordo com a contribuição original. Essa solução, para funcionar, dependia de parlamentares que estivessem dispostos a aceitar os incentivos que o Executivo oferecia a eles. Mas a fragilidade do governo Dilma, um governo em que existia uma incerteza, que, aliás, se mostra justificada, até sobre a sua capacidade de chegar ao final do mandato, deflacionava a sua moeda de troca. Então, o oferecimento de um cargo, de uma posição num governo incapaz de aprovar suas medidas, num governo que estava sempre contra a parede, num governo que não sabia sequer que ia chegar ao final do mandato, valia, evidentemente, menos do que o mesmo cargo oferecido para um governo numa posição mais estável. Então, era necessário conceder fatias cada vez maiores do Estado para obter apoios cada vez mais vacilantes, e isso gerava um círculo vicioso. E o segundo ponto é que uma grande parcela das instituições desenhadas para proteger a Constituição e o ordenamento democrático agiu, na verdade, no sentido contrário, para golpear a Constituição e o ordenamento democrático. Então, não vou aqui também repisar a falta de base jurídica para o afastamento da Dilma, que isso já foi mais do que comprovado, certo? E também não cabe discutir se o conjunto da obra, como muitos dos defensores do impeachment justificava a sua decisão, de fato admitia que ela fosse retirada do cargo, porque a gente tem um regime formalmente presidencialista em que não existe voto de desconfiança, e então, num arranjo presidencialista, o mandato do presidente ou da presidente da República é inabreviável, exceto em caso de morte, de renúncia ou do cometimento de crime de responsabilidade tipificado na lei. Então, esse golpe que ocorre em 2016, sem a participação ostensiva das Forças Armadas, vai ser classificado como parlamentar, como judicial, como midiático, como empresarial, ou ainda uma combinação desses adjetivos. A sua concretização se dá no Congresso Nacional, que vai obedecer a todo o ritual do julgamento. Isso vai ser o principal argumento em defesa da legalidade da deposição da Dilma, mas essa legalidade é uma legalidade de fachada, na medida em que a substância da aplicação da lei não estava presente. E essa trama só é possível com a construção do clima de opinião contrária ao governo, para o que foi absolutamente crucial a Operação Lava Jato, que formalmente não tinha nada a ver com o processo de impeachment. E o desenrolar da Lava Jato mostra uma notável coincidência entre as ações policiais, as ações do Judiciário, as ações do Ministério Público e o cronograma da agitação da direita. Eu também não preciso retomar aqui, mas eu acho que todos nós facilmente pensamos em vários
exemplos. É importante lembrar que a Polícia Federal e o Ministério Público, que tiveram grande importância na deflagração do golpe, são órgãos que haviam ganhado grande autonomia operacional e muitos recursos ao longo dos governos do PT. E o Supremo Tribunal Federal tinha vasta maioria de seus integrantes nomeados nas administrações do PT, certo? O Supremo, que tem a função de ser o guardião da Constituição, deu seu beneplácito e sacralizou não apenas a deposição da Dilma, certo? O Supremo tem avalizado todo o desmonte da ordem legal instituída em 88, aprovando a retirada de direitos e de garantias, aplicando discricionariamente a lei, fazendo que as garantias vigorem ou deixem de vigorar de acordo com a identidade dos atingidos. Isso é o traço definidor da atuação do Supremo ao longo da crise. Então, essa democracia consolidada, no momento em que se concertou uma coalizão para virar a mesa do processo político que até então estava pactuado, os mecanismos de defesa do regime democrático falharam, certo? Órgãos de controle, poder judiciário, poder legislativo, mídia, a mídia independente e sem censura que nós temos no Brasil, todos eles, em todos esses setores, as forças voltadas à destruição da legalidade sobrepujaram aquelas que a defendiam. Então, fica claro que a ilusão da consolidação democrática funda-se em outra ilusão mais elementar, que é a ilusão da neutralidade das instituições políticas, que é epidêmica na ciência política. Hoje, o governo Michel Temer está chegando melancolicamente ao seu fim, né? Ele que chegou ao poder no golpe de 2016 em meio aos aplausos frenéticos da mídia e do empresariado como salvador do país, com colegas nossos aqui da ciência política afirmando que seria a salvação nacional, textualmente. Ele é o presidente mais impopular da história, certamente da história do Brasil, provavelmente da história da humanidade. Certas últimas pesquisas dão que nada menos do que 82% dos brasileiros consideram seu governo ruim ou péssimo, mas o que espanta não é esse número, o que espanta é que ainda existam 3% que consideram seu governo bom. A gente não entende onde estão esses 3%. Deve estar na BCP. Esse divórcio entre a vontade popular e o exercício do poder não é, a meu ver, um acidente do percurso, certo? É uma manifestação que é radicalizada pela nossa posição como sociedade periférica da crescente incompatibilidade entre o capitalismo e a democracia, que tem levado ao fenômeno recente da chamada desdemocratização. Porque a democracia que se construiu nos países do Ocidente ao longo do século XX, sempre, a gente sabe, ficou muito aquém do ideal de governo do povo, mas, ainda assim, representava uma promessa de incorporação da maioria da população à cena política e uma possibilidade de que os interesses dessas maiorias fossem levados em conta nos processos de decisão. Para a classe dominante, foi um compromisso necessário para manter a paz social, foi também um mecanismo central para a afirmação da ficção do Estado neutro diante dos conflitos sociais e funcionava ainda como um termômetro para medir o ânimo dos dominados e calibrar as concessões que precisavam ser feitas. Mas esse casamento de conveniência entre capitalismo e democracia, esse casamento que sempre foi conflituoso, que, na verdade, sempre constituiu uma relação abusiva, certo? Da relação entre capitalismo e democracia, ele entrou em crise nas últimas décadas. Então, a gente tem saído de uma situação de democracias formais assimétricas, em que as regras da igualdade política eram profundamente viciadas pela desigualdade no controle dos recursos, para uma situação de democracias menos que formais, em que a vigência dessas próprias regras ela é condicionada às circunstâncias.
Então, não basta influenciar nos resultados de processos formalmente inclusivos de decisão por meio do dinheiro, por meio do controle da informação, controle do investimento, etc., ou ainda desvirtuar a implementação das propostas vitoriosas por meio desses mesmos recursos, por meio também da corrupção, por meio da promiscuidade entre os agentes do poder público e do capital, mas os próprios resultados eles são aceitos ou não são aceitos conforme o caso. Então, eu acredito que esse processo de desdemocratização não é um azar, não é uma turbulência do momento, é um projeto das classes dominantes na atual quadra histórica e visa anular o grau de imprevisibilidade que a democracia, mesmo limitada, introduz na reprodução das relações de dominação. Então, os 4 fatores que possibilitaram o casamento conflituoso entre democracia e capitalismo estão debilitados. Quer dizer, o consenso em favor da democracia está sendo minado. Tá? Por um lado, por causa dos seus próprios resultados cada vez mais pífios, com desmontes do sistema de segurança social, com as políticas de austeridade que são implementadas democraticamente pelo mundo afora. Por outro lado, pela radicalização do discurso da direita, que investe abertamente contra o valor da igualdade, contra os direitos, ao mesmo tempo que estimula xenofobia, racismo, familismo, moralismo retrógrado, etc., numa estratégia que guarda, a meu ver, bastantes pontos de contato com o fascismo entre guerras. A economia capitalista entra em retração, sem que exista uma saída no final do túnel, certo? A estratégia de criar sucessivas bolhas com o objetivo de enganar a crise parece ter chegado ao seu limite, e os governos agem sistematicamente para salvar os especuladores às custas dos cidadãos comuns, que são as eternas vítimas das políticas de austeridade. E se justificam com argumentos que são quase rituais, que não têm mais a expectativa de convencer ninguém. Quer dizer, o sistema opera sem muito disfarce, contribuindo para a perda de legitimidade das instituições da democracia. E, de qualquer maneira, está sumindo, então, está se reduzindo a gordura que permitia a acomodação entre a acumulação, estímulo à acumulação e legitimação do sistema, em parte por causa da crise, em parte porque uma combinação entre o fim do bloco socialista real, a globalização e a difusão de uma visão de mundo neoliberal tem aumentado o apetite das classes proprietárias, que passam a exigir uma fatia do bolo cada vez maior para si mesmas. Esse cenário reduz a capacidade de pressão dos dominados e, ao mesmo tempo, mudanças no cenário ideológico têm prejudicado as condições para a sua ação coletiva, sobretudo pela diminuição da solidariedade interna à classe trabalhadora, com a ascensão de percepções marcantemente individualistas, certo? Por outro lado, a emergência de novos ativismos muito vocais, vinculados a outros eixos de dominação social, como gênero, como raça, como sexualidade, embora seja um fator importante para alimentar a esperança de resistência, ainda não foi capaz de articular uma reação organizada aos retrocessos e tem servido de espantalho para a produção do pânico moral, que é o combustível do radicalismo reacionário que a gente vê não só no Brasil, mas pelo mundo afora. E, por fim, a esquerda e o campo democrático parecem capazes de sair de uma postura reativa e apresentar propostas efetivas. Quer dizer, a União Soviética certamente não era um modelo lá muito sedutor, mas era a demonstração viva de que existia a possibilidade de ordens sociais diferentes. Hoje parece que a gente só tem a oferecer a ilusão de uma improvável reconstrução daquilo que algum dia existiu e, no nosso caso, aqui na periferia, aquilo que nem existiu, certo? Aquilo que a gente imitava de uma maneira muito capenga e sonhava que um dia seria capaz de ter. Isso é improvável porque as condições mudaram e nada indica que elas vão se recompor.
Voltando aqui para o Brasil, eu acredito que concordaremos em reconhecer que o pós-golpe tem mostrado uma fraca capacidade de reação dos movimentos populares que até agora conseguiram uma única vitória importante, que é, na verdade, o adiamento da reforma da Previdência, e amargaram inúmeras derrotas também muito importantes. Mas eu acredito que a natureza destrutiva do projeto que está sendo implementado, a insatisfação profunda que ele já está gerando, são indícios de que vai haver dificuldades crescentes no futuro próximo para a reprodução dessa ordem. Mas, mesmo assim, aqueles que chegaram ao poder em 2016 têm demonstrado que não querem nenhum tipo de recomposição negociada da ordem que nós deixamos de ter, certo? A demonstração mais cabal de que essa porta está fechada é a prisão do ex-presidente Lula, certo? A arbitrariedade da perseguição judiciária contra o Lula, os viés do julgamento, tudo isso também já está mais que demonstrado, não vou me deter sobre isso, mas a verdade é que Lula, na sua posição de favorito em conteste nas eleições de outubro agora, representava, o tema verbal ainda está em discussão, a melhor possibilidade de restabelecer um pacto que mantivesse algo do espírito da Constituição de 1988 e, ao mesmo tempo, acomodasse os interesses que emergiram com o golpe. As palavras e os gestos do Lula como pré-candidato à presidência demonstravam isso, certo? Ele estava claramente sinalizando que o caminho era voltar a negociar políticas compensatórias em troca da paz social, mesmo que os limites agora fossem ainda mais reduzidos do que eram em 2002, 2003. Tá? Eu não estou julgando se a saída que ele encarnava era melhor. Tá? Na verdade, eu penso que não. Certo? Eu penso que esse lulismo 2.0 certamente seria uma reencarnação aviltada do que já era uma solução muito limitada, o acordo original, operando em condições piores, adaptando-se a limites mais estreitos para a expressão do conflito político. Mas o fato é que essa alternativa ela está sendo bloqueada, certo? Ao mandar para a cadeia o Lula, maior líder popular da história do Brasil, líder nas intenções de votos, impedindo a candidatura dele, ferindo de morte a legitimidade das eleições de outubro, aqueles que chegaram ao poder mostraram a disposição de queimar seus navios e bloquear qualquer forma de repactuação daquilo que se perdeu com o golpe. O projeto eu vou usar aqui as palavras do Vanderlei Guilherme dos Santos, produzir uma ordem de dominação completamente nua de propósitos conciliatórios com os segmentos dominados. Então, não existe mais espaço para conciliar com os dominados, e eu acredito que isso que no Brasil se manifesta de uma maneira particularmente intensa é a essência do projeto de desdemocratização. Certo? Essa desdemocratização não é o fim da democracia, porque, ao menos até onde a vista alcança, o rótulo será mantido, só que cada vez mais reduzido a uma caricatura degenerada do seu sentido original. Eu acredito que, do nosso lado, a tarefa é fazer o contrário, é buscar resgatar os valores centrais do ideal da democracia e afirmá-los de maneira mais intransigente. Paridade de influência política de todas as cidadãs e todos os cidadãos, autonomia coletiva, combate sem trégua a todas as formas de opressão, de dominação e de exploração que existem na sociedade. E eu acredito que, mesmo sem a esperança de obter uma vitória no futuro imediato, é importante manter o horizonte de uma sociedade efetivamente democrática e igualitária, sabendo e reafirmando sempre que esses dois adjetivos são mutuamente dependentes. Não se pode ter uma sociedade verdadeiramente democrática se ela não avançar na direção de ser uma sociedade igualitária. Então, acho que a democracia que se opõe ao processo de desdemocratização não é uma democracia amedrontada, disposta a se contentar com o mínimo, passiva diante das desigualdades e das opressões. Esse caminho, que seria o caminho de obter pouco porque seria seguro, ele se mostrou derrotado. Certo? A derrota de 2016 é a derrota da opção pelo pouco e seguro. Tá? Então, a gente precisa de uma democracia que afirme de maneira mais plena
a si mesma, porque a luta contra a desdemocratização não pode levar a uma nova acomodação em condições precárias, ela só pode ser resolvida com a radicalização da própria democracia. É isso. Obrigado. Obrigado, Luiz Felipe. Nós temos ainda um pouco de tempo, então vamos abrir para perguntas do público, recomendando que sejam sintéticos para que mais pessoas possam falar e a palavra possa voltar para o nosso convidado. Luciana. Luiz Felipe, um grande prazer te ouvir. Muito obrigada por ter vindo aqui, muito obrigada por tudo, a gana de luta que você nos suscitou ao propor sua disciplina. Foi muito bom te ouvir, acho que você tem dado uma contribuição muito importante para nós, eu falo do campo dos estudos da democracia, da participação, quando você coloca no centro desse debate a desigualdade. Acho que você tem nos impelido também a reformular nossas agendas de pesquisa, e os diálogos têm sido muito frutíferos com a sua produção. Então, queria te parabenizar, e a sua fala agora mostra isso, a riqueza, para onde isso nos caminha, nos dirige para pensar a crise da sociedade brasileira nesse momento. Mas, te ouvindo, eu queria te pedir para você falar um pouco mais de um aspecto na sua fala, porque acho assim, a gente está agora fazendo todo esse esforço de repensar a democracia brasileira, mas acho que tem talvez um risco de fazer essa releitura no retrovisor do golpe, né? E aí eu acho que você tem toda a razão. Nossa democracia não é consolidada, né? Acho que tem, embora a ciência política tenha insistido nisso, mas também não é uma democracia das elites, né? A falta que eu sinto um pouco, e aí eu queria te provocar para te ouvir um pouco mais sobre isso, é que parece que, estranhamente, na sua leitura, quando você toma 64 e vai percorrendo o processo de construção da democracia nos últimos 30 anos, a única força política que aparece nessa narrativa são as elites. As classes dominadas, quando aparecem, elas estão associadas não à luta, mas a concessões que lhes foram feitas. Então, queria saber um pouco, porque me parece que o jogo é mais contraditório, a impressão que eu tenho, né? Até porque, quando a gente pensa em tudo que esse Brasil tem vivido, a aprovação de cotas raciais na Unicamp, protestos indígenas, Primavera das Mulheres, enfim, né? Não me parece que são só pautas identitárias. Enfim, me parece que tem uma força democrática porque tem a ver com o acúmulo, enfim. Então, eu queria um pouco te pedir para incluir esses atores nessa sua narrativa. Mais inscritos? Sim, por favor. Isso. É importante o uso do microfone porque estamos gravando. Obrigado. Eu agradeço muito a sua apresentação. Para mim foi claríssima. Eu vejo que realmente estamos em uma época de que os grandes capitais transnacionais estão avançando para aumentar o controle aqui nas nossas terras, né? E esses governos subservientes que nós temos estão, por um lado, entregando, e, por outro lado, realmente acho que partindo para o confronto. Concordo com isso daí. Agora, me preocupa, então, as próximas eleições, de aqui a pouco. Qual seria o panorama? Pelo que eu vejo, nós temos as alternativas da esquerda, o Boulos e a Manuela, não vão chegar lá. O Ciro é uma pessoa que o poder está tentando controlar, de alguma maneira, se é que ele se opõe, né? Então, eu acho que a grande discussão é
internamente no campo da direita quem vai ser o candidato deles. É decir, eles estão escolhendo, como em reunião de diretoria, quem vai ser o próximo presidente. É decir, aquele que sai como candidato, eles vão colocar lá. Isso, se eles acham que vão realmente ganhar, e que vão ficar de acordo entre eles quem vai ser, porque a briga interna é muito grande. Tem vários que querem o queijo lá. Isso abre interrogante. Será que vamos ter eleições? Sim, por favor. Boa noite, muito obrigado pela palestra, gostei muito. Eu queria fazer uma pergunta simples. Eu acho que o processo que vamos vivir de eleições está totalmente viciado ante a impossibilidade da candidatura de Lula. Existe alguma possibilidade, como uma estratégia da esquerda, de não validar esse processo como antidemocrático, ou seja, como um processo que tem proscrição, que não é legítimo? O sea, ¿cuánto tenemos la posibilidad de condicionar ese proceso en el sentido de decir, no, esas elecciones no valen, son viciadas, no representan, son ilegítimas? O sea, yo quería saber cuáles son nuestras posibilidades en ese sentido. O sea, como una estrategia de toda izquierda, no solamente de... Igual que las candidaturas alternativas debilitan esa posibilidad. Entonces, me gustaría, vos sé que tengo un análisis profundo y las propuestas que fez, ¿cómo vos avalía esa posibilidad? Tá? Mais uma, pelo menos, e aí passamos para o Luiz Felipe. Não? Sim. Silvio, parabéns, Luiz, pela aula, acho que foi muito esclarecedora. Ela realmente fecha o curso com uma série de pontas que, durante o curso, foram colocadas, e agora a gente consegue juntar essas pontas e entender um pouco o contexto, né? Até a palavra de democratização é um termo que a gente até então usualmente não utiliza, né? Como democracia e tudo mais. Mas tem uma coisa que você colocou, que em alguns momentos eu fiz aqui algumas questões, né, que são os agentes internos que compõem esse golpe, que é a elite, que não está propensa a fazer nenhum acordo, mas e tem um agente externo muito presente nesse processo. Vide a questão da Primavera Árabe nos países, vide aqui nos nossos vizinhos a ação contundente dos Estados Unidos em relação a isso, e vide agora o desmonte do Estado em relação ao nosso patrimônio, né? Base de Alcântara, grande parte de terra sendo praticamente doada, a nossa bacia do pré-sal sendo entregue a preço de banana. Quer dizer, a gente está desmontando todo um patrimônio. Em nome de quê? Né? Se essa discussão interna era uma repactuação que nós não estamos querendo que ela aconteça, porque os agentes internos não querem. Mas tem um agente externo também muito poderoso que está fazendo esse contexto acontecer. Né? Então, como que a gente, né, consegue viabilizar um processo que até o amigo colocou ali, que essa eleição é uma eleição ilegítima? Claro que vai ser. Lula não vai ser candidato. Óbvio que eles não vão deixar. Vão soltar o Lula depois, em janeiro de 2019, se isso acontecer, depois que passou todo o processo. Não vai ser agora. Então, nesse contexto, qual é a saída? Como é que a gente, mesmo quem ganha agora, uma alternativa de direita, né, vai ser inviável do ponto de vista de governabilidade? Nós estamos levando o país a um contexto de ingovernabilidade, seja para a direita ou seja para a esquerda. Volto para cá.
Vamos voltar ao Luiz Felipe, depois a gente reabre. Ok? Ok. Eu vou ser breve e vou, na verdade, reagir. Não tenho, evidentemente, a expectativa de ter resposta para as questões, certo? Eu vou fazer pela ordem, porque eu acho que dá para seguir um percurso por aí, começando com a questão da Luciana. Veja, Luciana, é claro, quer dizer, eu acho que você teve a necessidade de fazer um determinado pacto porque você tinha forças dentro da sociedade brasileira que eram capazes de empurrar em outra direção. Essas forças nunca elas foram apagadas, certo? E a gente tem essa escalada repressiva desse governo que está aí, exatamente porque existem forças na sociedade brasileira que têm que ser derrotadas para que esse projeto se instale, tá? Eu acho que você citou casos aí das cotas, que são um avanço importante, mas, por exemplo, nós nas universidades federais, e que a experiência das cotas já vem há mais tempo, nós estamos vendo que as cotas elas não serão, até onde a vista alcança, revogadas, mas elas, na prática, elas estão sendo viabilizadas pela falta de investimento na permanência estudantil daqueles que eram beneficiados pelas cotas. Tá? Nós fizemos na Universidade de Brasília um vestibular, uma seleção para estudantes indígenas, e nós estamos agora no final do mês de junho e eles não receberam uma mensalidade para permanência em Brasília. Vários voltaram para suas aldeias, outros estão em situação muito precária em Brasília. A gente tem tido uma ampliação da evasão na universidade, muito grande por causa do estrangulamento das políticas de permanência, e essa evasão é concentrada nos beneficiários das cotas sociais, das cotas raciais e assim por diante. Então, é claro, quer dizer, o que a gente tem como condição de produzir uma resistência a partir dessa situação? Essas condições existem, mas, ao mesmo tempo, a grandeza dos retrocessos tamanha que a nossa capacidade de reagir a eles se mostra menor, muito menor do que o necessário. E eu acho que aí a gente tem um elemento central da experiência dos governos petistas, que foram governos profundamente desmobilizadores, certo? Foram governos que, é claro, você criou espaços de participação social junto do Estado. Não vou entrar numa polêmica aqui sobre o quão relevantes eles eram, não eram, reconheço a sua relevância, vamos colocar assim, mas, ao mesmo tempo, você tem um processo em que as forças do campo popular elas são instadas a preferir a negociação com as pessoas simpáticas às suas demandas que estavam dentro do Estado do que as formas de pressão, e parece que, então, nesse tempo, há um monopólio da pressão sobre o governo pela direita, porque a esquerda tinha que defendê-lo. Certo? E o que acontece com toda essa massa aí que hoje vai para os entrevistadores do Ibope, do Datafolha, dizer que quer votar no Lula? Parece que a única forma de expressão política dessas massas lulistas é o voto. E quando o voto ele perde importância, porque é isso que o golpe colocou, certo? Que o resultado eleitoral é tutelado, é isso que o impedimento da candidatura do Lula coloca, que essa capacidade, essas pessoas não têm nada mais no seu repertório de ação política. É ir no comício aplaudir e, no dia da eleição, votar. Então, isso eu acho que quando eu falo, quer dizer, que a gente tem uma fraca capacidade de reação que está vinculada a uma aposta excessiva na ideia de que esse círculo aí da institucionalidade ele estava garantido. Qual era a ideia do PT no governo? A gente ganha as eleições presidenciais, chegando à presidência, a gente compra o apoio do Congresso, daí a gente implanta políticas que beneficiam a maior parte da população, a gente ganha as eleições presidenciais seguintes e esse negócio vai terminar nunca. Certo? Então, eu acho que, mas, assim, é claro, eu deixei isso mais implícito, ou talvez tenha me deixado me arrastar para um certo desânimo momentâneo, mas você tem toda a razão. E isso me ajuda a reagir às questões sobre a eleição, certo? Eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas até onde a vista alcança, eu imagino que as eleições de outubro ocorrerão, certo? Ocorrerão
porque você tem, como alguém falou, muita gente querendo ser presidente, certo? E todos eles acreditam que serão. O Henrique Meirelles está confiante que vai ter a maioria do eleitorado. O carisma dele, contagiante. Então, existe a memória muito clara, eu acho, ainda no Brasil, do que aconteceu em 64, quando boa parte da elite política de direita julgava que ia ser uma intervenção pontual, que ia afastar o João Goulart, junto aproveitava e retirava todos os concorrentes de esquerda, mas que em 65 ia ter uma eleição presidencial para eles. Então, a ideia de quebrar isso tem todos os interesses e os projetos pessoais e de grupos. Eu acho que a eleição acontece. Mas, se depender de quem está no governo hoje, essa eleição é uma eleição que vai ocorrer com uma competitividade limitada, certo? Ela já ocorre em condições precárias, pela redução do período de campanha eleitoral, tá? Que, aliás, foi assinado pela Dilma Rousseff, que aceitou a pressão de Eduardo Cunha, e diminuiu a nossa campanha eleitoral para 35 dias. Tá? Então, a gente tem um espaço curtíssimo de debate eleitoral no país hoje, o que retira dessa eleição também a capacidade dela servir como um instrumento de produção de debate e de mobilização. Mas, mesmo assim, eu acho que é isso que essa eleição deve ser. Tá? Eu não acho que exista, por parte da esquerda, do campo popular, ou seja o que for, a possibilidade de comandar um boicote à eleição exatamente por essa falta de capacidade de mobilização política. Se existisse essa capacidade de fato, boicotar as eleições, a gente estaria em outro patamar da luta contra o golpe nesse momento. Ou soltar o Lula, ou, enfim, desfazer várias das coisas que ocorreram com o golpe. Para que essa eleição deve servir? Eu acho que ela deve servir por um tipo de ação que tem que entendê-la não como a solução para a crise. Certo? Essa ideia de que a gente vai chegar em outubro, vai eleger um presidente, e daí a gente resolveu o problema, porque vai ter alguém que vai... Isso eu acho que a gente tem que acabar com essa ideia. Seja quem for que seja eleito, a sua condição de avançar, certo, em relação a um projeto mais popular, vai depender da nossa capacidade de mobilização do lado de fora. Não existe a possibilidade de eu vou eleger... Porque, afinal, se fosse para respeitar o processo eleitoral, não tinha acontecido tudo que aconteceu agora. Então, acho que essa eleição tem que ser pensada nisso. Quer dizer, que tipo de intervenção nesse processo eleitoral, que tipo de candidatura, que tipo de projeto serve mais para alimentar a capacidade do campo popular de se mobilizar e de reagir. Acho que a eleição tem que ser entendida nesse sentido, muito mais do que no cálculo de quem pode ganhar ou quem pode perder. E, enfim, dentro dessas circunstâncias, mesmo a eleição sendo ilegítima, particularmente ilegítima, porque, é claro, se a gente fosse ter um metro muito elevado, todas as eleições numa sociedade tão desigual quanto a nossa, elas têm um certo grau de legitimidade pelo controle de recursos, mas nessa, com uma intervenção direta. Mas eu acho que é necessário tentar aproveitar essa janela para ampliar o debate político, porque isso é essencial. E a outra questão que eu queria também colocar muito rapidamente sobre a presença dos agentes internos, agentes externos, eu acho que não existe dúvida, nesse momento, que houve interesses vinculados ao imperialismo que agiram e têm agido no Brasil no sentido de impedir determinados desdobramentos da política brasileira. Eu acho que isso ainda vai demorar para que a gente tenha acesso aos documentos que vão mostrar isso, mas, assim, algumas coisas já estão claras, certo? A ação de fundações privadas dos Estados Unidos instrumentalizando grupos para promover a agitação política da direita no Brasil. Então, não existiria MBL se não existissem as fundações privadas dos Estados Unidos. Isso já está documentado, certo? Ou o fato de que agentes do golpe são claramente vinculados aos interesses econômicos dos Estados Unidos. Não há de ser por acaso que os dois ministros das Relações Exteriores do governo Temer vão ser primeiro o Serra e depois o Aloysio Nunes Ferreira, que são provavelmente os dois políticos brasileiros mais alinhados com os Estados Unidos.
certo? Existe o fato de que o golpe entra no processo de destruição de um processo de integração do Brasil com outros países, sobretudo o bloco liderado pela China, certo? Que também contraria os interesses dos Estados Unidos. Eu sinto, às vezes, dentro da academia brasileira, um certo preconceito contra esse tipo de análise que é imediatamente apresentada como sendo uma forma de teoria da conspiração, certo? Eu já disse isso uma vez, acho que isso é uma conspiração contra as teorias da conspiração. Isso está claro nesse momento. Então, como eu disse, ainda é difícil a gente medir o peso disso, agora que certamente esses interesses não deixaram de se movimentar, certo? A ideia de que com a Guerra Fria, ou porque o Barack Obama era bonzinho, os Estados Unidos não estavam se movimentando para agir em favor de seus interesses, inclusive contra governos estrangeiros, acho que isso é uma ingenuidade muito grande. Acho que isso é um elemento que tem que ser levado em conta, certo? E o que é assim importante, com isso eu encerro, mas é que as elites brasileiras, a burguesia nacional, a burguesia nacional é uma ficção, né, que a esquerda brasileira gosta de alimentar enquanto tal. A tentativa de mobilizar esses setores em torno de um projeto nacional, que, segundo a leitura, por exemplo, do André Singer, foi a aposta da Dilma no governo, ela mostrou que esses setores não estão dispostos, quer dizer, que eles estão estritamente associados aí ao capital internacional, absolutamente dessolidarizados da massa da população brasileira e não têm interesse num projeto desse tipo. Por isso que a gente tem esse alinhamento entre os interesses estrangeiros e os interesses das elites, das classes dominantes brasileiras, muito claro na conjuntura do golpe. Mais alguém? Bem, não há mais sim? Já vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso agora. Não há mais perguntas, então acho que podemos encerrar não apenas a aula, mas também o curso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Para nós, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, foi uma alegria recebê-los aqui e também agradecer a presença do professor Luiz Felipe Miguel. Nós atravessamos uma conjuntura no qual refletir criticamente sobre o presente se tornou um ato de rebeldia, um ato político de grande intensidade. E eu creio que foi isto que nós procuramos fazer ao longo deste semestre. E, como ato de rebeldia, ele evidentemente encontrou oposição e encontrou reação. O próprio Luiz Felipe foi o primeiro a enfrentar isto. Nós, nas primeiras semanas, recebemos aqui no Instituto 7 pedidos de esclarecimentos encaminhados à ouvidoria, todos escritos em português sofrível e com ideias rasas. Pacientemente argumentamos e respondemos os pedidos de esclarecimento que haviam sido encaminhados. Recebemos também um pedido de esclarecimentos por parte do Ministério Público, que encaminhava uma solicitação que lhe havia sido enviada. Também respondemos isto, encaminhamos nossa resposta à Procuradoria-Geral da Universidade. Mas, apesar das resistências, das ameaças e das insatisfações que provocamos com isso, mantivemos firmes no propósito de organizar este curso. E agora, olhando para trás, depois de um semestre, depois de 30 encontros, não é, que nós tivemos, nós podemos nos considerar satisfeitos com o seu resultado e esperar que tenhamos outras oportunidades de abrir o nosso instituto à presença da comunidade e possamos continuar estabelecendo este ato crítico, que é também um ato
de resistência democrática. O livro do professor Luiz Felipe Miguel, Dominação e Resistência aos Desafios para uma Política Emancipatória, publicado pela Boitempo, encontra-se à venda aqui na saída. Você gostaria de dar uma palavrinha sobre o livro, Luiz Felipe? Faz uma orelhinha ali do livro, por favor. Um breve resumo. Bem rápido, porque já estamos aqui há bastante tempo, mas é um livro basicamente um livro de teoria política, certo? Ele não versa sobre a conjuntura brasileira, embora dialogue com ela, inclusive porque foi escrito e revisado no desenrolar da crise e do golpe, certo? E ele tem como norte a ideia de que é necessário recolocar no centro da reflexão da ciência política a categoria da dominação, tá? Que a ciência política, ela, nas suas correntes principais, ela vai acabar aceitando uma hipótese muito aseptizada da luta política, dos conflitos políticos, e uma noção de que as instituições políticas resolvem o problema da dinâmica dos conflitos políticos. Eu acredito que, pelo contrário, é necessário rearticular sempre a nossa compreensão da política com os eixos centrais de dominação que existem na sociedade, tá? A dominação de classe, a dominação masculina, o racismo estrutural e assim por diante. E, nesse sentido, produzir uma compreensão da democracia não como um conjunto articulado de instituições, mas como a reação da sociedade contra essas formas de dominação, quer dizer, a democracia como um projeto sempre inacabado de resposta e tentativa de superação dos padrões de opressão, de dominação e de exploração que existem na sociedade. E isso a partir de uma reflexão que tem um debate com a parte da teoria política e também uma reflexão sobre as práticas de uma esquerda que parece muito assim, ainda buscando encontrar o seu rumo depois da derrota histórica que sofre no final do século passado, quando tanto o projeto da social-democracia quanto o projeto bolchevique, eles têm seu esgotamento revelado. É isso. Agradeço mais uma vez a todos. E convido-os para continuar frequentando o nosso instituto. Boa noite.